Serviço Divino de Palavra, domingo 21 de fevereiro de 2021, Apóstolo José Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para este serviço divino, nosso apóstolo maior nos dá uma palavra que está escrita em Lucas, no capítulo 7, versículos 13 a 15, e que diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta manhã e que possamos abrir o nosso coração para que nosso Pai Celestial nos dê os ensinamentos adequados e necessários e com simplicidade para que possamos entender os seus ensinamentos, para que possamos então ter o nosso crescimento espiritual. Sejam todos bem-vindos. Este texto que temos para esta manhã, amados, ele já é conhecido de nós, é uma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo por Naim, por um povoado, um pequeno povoado, muito humilde, muito pobre. E nesta passagem o Senhor chegou e se deparou com um cortejo fúnebre de um jovem. E a sua mãe estava ali também acompanhando, e esse nós conhecemos mais como que a viúva de Naim. E vamos entender que a viúva de Naim não é uma pessoa que chamava Naim, mas era o vilarejo que se chamava Naim. Não sabemos o nome desta viúva, não conhecemos, não temos nada na Sagrada Escritura que nos remete a conhecer a sua filiação, mas basta para nós esta posição que é colocada, a viúva de Naim cortejando para o enterro do seu filho. E esta viúva, ela tinha uma situação bastante difícil, bastante dramática, bastante dura para o futuro. Porque ela, como diz, já era viúva, e ali ela perde o seu filho, está indo enterrar o seu filho. Então ela já não tinha recursos financeiros, ia passar por uma dificuldade bastante grande, ou maior ainda daquilo que já estava acontecendo com ela. Certamente aqui era um momento para ela de desespero, e no entanto o Senhor vem e dá um conforto para ela, a consola naquele momento difícil. E a primeira palavra que o Senhor coloca para ela é: não chores. Simples assim, não chores. E o que ele está fazendo ali? Ele está encorajando ela a enfrentar aquela situação. Ele não disse antes o que ele faria. Ele simplesmente disse a ela: não chores. Amados, além da situação dela ser viúva, de ter perdido o filho, de ter problemas de recursos financeiros, ela ainda iria sofrer ter uma outra situação. Eu vou ler um texto que está escrito em João, no capítulo 9, versículo 2, que era o costume daquele momento, que era o que se conhecia naquele momento. Aqui é na cura de um cego. Então, aqui fala, no versículo 2 do capítulo 9 de João: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então esta viúva, dentro deste texto, trazendo para o contexto da viúva, ela passaria a mesma coisa, porque já estavam perguntando: quem pecou ali? Ela perdeu o marido não com idade avançada.
ela perdeu o filho. Então, isto é um castigo de Deus para que ela pudesse pagar por aquilo que fez pelos seus pecados. Então, este texto de João mostra que não era bem assim, porque Jesus veio a confortá-la, deu as condições para que ela pudesse se recompor. Porque depois, na sequência, Jesus então faz o milagre da ressurreição. Então ele chega ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. Então, neste ponto, o jovem se levantou, se sentou ali no esquife e começou a falar. Ressuscitou este jovem. Então já ressuscitou o jovem que estava morto, mas na realidade também, de uma certa forma, poderíamos dizer que ele reviveu aquela mulher e aquela vida para eles, para que pudessem seguir a sua vida. Aí é que nós vemos, amados, o quanto e como Jesus tem o poder sobre a morte. Ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a este jovem, fez outros milagres, mas dentro desta passagem ainda tem algo a mais que o Senhor fez acontecer no mesmo ponto, no mesmo cortejo fúnebre. Porque no versículo 16 fala: e de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então reconheceram em Jesus como o enviado de Deus visitando aquele povo. Então, quantos acontecimentos ali. Mas, amados, vamos tomar esta passagem desta viúva, desses acontecimentos, e nos colocar a nossa vida dentro desse contexto. Quantas são as vezes que nós também nos vemos desesperados, desesperançosos, entristecidos, cabisbaixos, e necessitando que Deus nos encoraje, que Deus nos dê forças? Quantas vezes são aquelas que nós olhamos, às vezes, numa situação com incredulidade: não tenho mais o que fazer, aonde eu vou conseguir? Como eu vou conseguir resolver isto? E o Senhor, dentro das nossas orações, se coloca prontamente para nos ajudar, como Ele fez com esta viúva. E não vamos pensar que foi um acaso apenas o Senhor estar passando por aquele lugar. O Senhor já tinha visto esses acontecimentos. O Senhor estava em Cafarnaum, e de Cafarnaum até Naim eram 2 dias de caminhada. Então o Senhor já estava vendo estas condições. Quando o Senhor foi chamado para ir até Lázaro, era também uma longa caminhada, e quando chegou já fazia dias que tinha morrido Lázaro. Então o Senhor tem o poder por sobre a morte, e fez reviver aquela viúva também. Então, para nós também, qual é a situação? Vamos pensar, amados, para que este acontecimento fosse realizado, o Senhor não chegou ali naquela multidão e não perguntou: bom, me diz da fé desta mulher, ou mulher, diga-me da tua fé, como é que está a tua fé? Ou fala-me das obras do teu filho, dependendo das obras eu ressuscito, dependendo das obras não. Não perguntou nada, apenas fez. Nas nossas vidas, amados, não é diferente em nada. Ele não vem nos perguntar: bom, você está com esse problema hoje, mas como está a tua fé, como está o teu coração, como está a tua entrega para a obra que eu estou te colocando para caminhar? Como que está as tuas obras da fé? Ele não nos pergunta nada. Ele não nos pergunta nada. Ele simplesmente nos ajuda. Ele simplesmente olha as nossas necessidades e nos abençoa e nos dá as condições para que nós possamos superá-las. Às vezes não é de imediato. Vamos pensar naquele que fica desempregado, não por alguns dias, mas por meses a fim.
Às vezes fica desempregado por um ano. O Senhor não está olhando mais para mim. O Senhor não atende as minhas orações. O Senhor não. Não temos que reclamar. Temos que nos posicionar com humildade. Como foi dito na semana passada, na semana retrasada, nós somos dependentes de Deus, amados. Então nós abrirmos o nosso coração e deixar com que Deus entre dentro e faça a sua obra, Ele nos encoraja, Ele nos tira do desespero, Ele faz com que nós possamos nos posicionar tranquilos, mas nós precisamos deixar, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos fazer com que Ele entre no nosso coração. O Senhor, Ele tem todo o poder, por sobre todas as coisas e por sobre a morte também. Então, deixemos com que o Senhor possa fazer a sua obra em nós, essa compaixão que Ele teve por esta viúva, de chegar a ressuscitar o seu filho, essa mesma compaixão Ele tem para conosco, e nos ensina também que tenhamos compaixão para com o próximo, nos ensina a amar o próximo, nos ensina a tolerar, nos ensina a ter paciência. Então isso nós precisamos ir trabalhando dentro do nosso coração. Então, amados, deixemos com que o Senhor possa fazer o trabalho que Ele precisa fazer dentro de nós, para que nós possamos encontrarmos o caminho efetivo desta salvação. Volto a falar da palavra salvação, amados. Quantas vezes ouvimos a palavra salvação? E o que significa exatamente salvação para nós? Liberdade. Quando pudermos estar sentado no trono à direita do Pai, à direita de nosso Senhor Jesus, isso significa que estamos libertos do pecado, é salvar-nos do pecado. Ele tem esse poder. E nós não seremos salvos porque temos méritos, porque não temos méritos. Agora, poderemos ser salvos se aceitamos definitivamente aquilo que Ele nos oferece por graça e por misericórdia, e poderemos ser salvos dentro dessa graça e por essa misericórdia, porque aceitamos o seu amor, porque aceitamos os seus sacramentos, porque aceitamos seguir o seu caminho, porque aceitamos ser os seus discípulos, e o discípulo segue aquilo que o mestre diz, não aquilo que ele quer fazer. Lembremos-nos, o anjo, que é o príncipe das trevas, que era o anjo, ele não aceitou fazer aquilo que Deus dizia que era para fazer. E nós vemos o que aconteceu. Então nós não queremos cair nesta mesma cilada. Nós queremos sim nos entregarmos ao Senhor. E quando se fala, amados, falou-se, um grande profeta chegou e Deus visitou o seu povo. Quando se fala em profeta, se fala em profecias também. Nos dias de hoje também há um ponto de, muitas vezes você ouve uma profecia, alguém está dizendo, ou alguém perguntando, a igreja está morrendo? Lembremos, o Senhor tem poder sobre a morte. Então, vamos pensar nesse ponto de profetizar se a igreja está morrendo ou não, porque em muitos lugares o número de fiéis está caindo, está perdendo o interesse. Vamos pensar um pouquinho nesse ponto, amados. A igreja não pode morrer. A igreja não tem condições para morrer. Ela não vai morrer. E por que isso? E por que podemos dizer isso com toda a convicção? Porque o fundador da igreja é Cristo. É Ele que está à frente. É Cristo. Então isso não é uma possibilidade. A igreja, ela será terminada por Cristo no dia do seu regresso, no dia do cumprimento da sua promessa.
Então, quando se fala nessas profecias, então muitos hoje dizem, você ouve muitas pessoas, às vezes você pergunta para alguém, mas que denominação você segue? Não, eu não preciso de igreja, não preciso, para ter Deus no coração, eu não preciso de igreja. Eu poderia dizer, não é fato isso. A questão não é precisar da igreja, a questão é precisar de Deus, a questão é precisar da sua graça. E você só encontra a sua graça e você só encontra Deus quando você ouve a sua palavra e essa palavra faz efeito dentro do teu coração. E mesmo porque, quando vamos à igreja, quando estamos na igreja, ressaltando, tirando esta parte, este período de pandemia, quando viemos à igreja, nós viemos por uma série de situações, de motivos. Primeiro motivo, ouvir a palavra de Deus. O que Deus quer me ensinar? O que é que Ele tem para me dizer hoje? O que é que eu preciso ouvir hoje? Viemos à igreja porque sabemos que a nossa alma tem necessidade. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa tomar da água cristalina da vida. O que ouvimos na semana passada, no serviço divino de domingo passado, o alimento de Cristo, o que era? Fazer a vontade de Deus, assim para nós também. E depois, vir à igreja significa nós sermos perdoados dos nossos pecados. Vir à igreja significa nós tomarmos a comunhão com Deus. Estes são os pontos, através da Santa Ceia. Então o Senhor está nos dando estas possibilidades. Então não precisamos ficar naquela posição da viúva, chorando. Não, Ele fala para nós também, não chores, não chores. A situação da igreja pode ser difícil por isso ou aquilo, denominações ou pessoas ou lugares que colocam uma falsa doutrina para que se possa alcançar o sucesso material. Voltamos a falar no materialismo, que foi dito há 2 domingos passados, 2 vezes seguidas. Hoje é o 3º domingo que se fala do mesmo ponto. Não sejamos escravos do materialismo, mas cresçamos espiritualmente, amados. Que nós possamos ter essa definição dentro do nosso coração. Este é o ponto. Então que nós possamos, aqui fala também, jovem, eu te digo, levanta-te. E o Senhor também nos fala hoje, levanta-te. Há tribulações na tua vida, há lutas na tua vida? Sim. Eu não disse que seria diferente. Deus não disse que seria diferente. Quando o homem perdeu a sua liberdade, Ele deixou 2 pontos fundamentais ali. A mulher, Ele disse que multiplicaria as dores do parto, e ao homem disse que a partir dali ele comeria o seu pão com o suor do seu rosto. Então que não seria nada mais fácil daquele ponto. Jesus foi sacrifício de vida por nós, para dar-nos o perdão para os nossos pecados e para poder fazer com que nós possamos também estarmos libertos já hoje para seguirmos o seu caminho. Então, amados, nós não temos que chorar, nós temos que nos levantar, nós temos que nos redimir, nós temos que pensar o que não estamos fazendo corretamente e que não está agradando a Deus, porque a promessa está feita, o plano de salvação está instaurado, o Senhor virá, o Senhor voltará. E é isso que queremos alcançar, esse dia do Senhor. Então não fique se lamentando, não fique chorando. Levanta-te, siga em frente e alcançará a salvação. Alcançará o dia do Senhor. Amém.